Olá, amigos do canal Arregui. O futebol carioca voltou mesmo para valer, não devia, voltou. Irresponsabilidade dos dirigentes, principalmente os do Flamengo e do Vasco, que forçaram essa volta, usaram até o apoio do presidente da República, que tem nada que fazer, tem muito mais coisa que se preocupar, mas não está nem aí para a pandemia, assim como o presidente da Federação Carioca, voltou antes da hora e voltou de uma maneira que coloca o Flamengo ainda mais próximo do título. Se ele já era favorito antes do campeonato e durante, agora é favorito absoluto, porque ele passou a ter a melhor campanha da competição e basta vencer a Taça Rio para ser campeão carioca pela segunda vez consecutiva, bicampeão. Ele está a 3 jogos do título. E tudo indica que isso vai acontecer. Pela qualidade do jogo dos times do Flamengo, por ele ter voltado antes, já está com maior ritmo de treinamento, de preparo, por poder fazer 5 substituições, explorar a superioridade do seu elenco. Então eu diria que o Flamengo já botou a mão no bicampeonato aí, com os resultados da volta do futebol. O Flamengo enfrenta o Boa Vista no meio de semana, na rodada que encerra a fase de classificação do Taça Rio. Vai lutar para vencer, para poder garantir, assegurar esse primeiro lugar. E já vai para a semifinal num jogo só e depois final, como favorito absoluto, o Flamengo está a 3 vitórias do título. Nos jogos deste domingo, o Botafogo se destacou por 2 aspectos. O protesto que fez antes da partida, mostrando que se preocupa mais com a vida do que com o esporte. Está ali, vocês viram aí, essa faixa que eles estenderam em campo. E os gols de fora da área. 4 gols de fora da área na goleada que ele mandou ver em cima da Cobofriense. 6-2. Pedro Raul logo aos 3. Esse foi dentro. Cícero aos 38, de fora da área. Emerson Carioca diminuiu aos 4 do segundo. Pedro Raul de fora da área fez 3-1 aos 8 do segundo. Diego Salles, num pênalti inexistente, a meu ver, diminuiu novamente para o time de Cabo Frio. Aos 29, Bruno Nazário, um gol bonito de dentro da área, matando no peito e fuzilando. Luiz Henrique, aos 34, jogada pessoal, chutando da meia-lua. E aos 44, Caio Alexandre, um belo chute de fora da área também no ângulo. Encerrou a goleada, que dá um pouco de alento ao Botafogo, o time do Autuori, né, do suspenso Autuori, que foi até liberado para dirigir o time, preferiu não fazê-lo na beira do campo. Dá um alento para a campanha que ele vem aí no Brasileiro. Não que o Botafogo vá lutar por alguma coisa, não é. A preocupação dele vai ser outra, permanecer. Mas dá um alento, a juventude principalmente, e a força, a vontade que esse time demonstrou nessa goleada. O Madureira, ao perder por Resende por 2-0, deu um alento para o Vasco, que jogava contra o Macaé, e o Vasco fez a sua parte. Ganhou por 3-1 com 3 gols do Cânio. Um deles num pênalti inexistente. O primeiro, logo aos 12 minutos de partida, o pênalti do Pikachu, que a meu ver também não foi. O próprio Cano, aos 20 e aos 35, 2 gols muito parecidos, aos 42, 20 e aos 42, 2 gols muito parecidos de sobra da área, linha de impedimento mal feita do Resende, do Macaé, que tinha descontado aos 35 com o Jones. No segundo tempo o placar não se alterou, o Vasco respirou um pouco aliviado, pensando que estaria no páreo de novo da Taça Rio. Mas o último jogo que encerrou a rodada demonstrou que não é bem assim. O Fluminense pagou caro por ter voltado também no final assim desses dias assim aos treinamentos, perdeu por Volta Redonda de 3-0 e preocupando muito sua torcida, não pelo placar em si, pelo que sinaliza em relação ao time. O Fluminense, que fazia da sua juventude e da velocidade o seu forte, o seu principal ponto de apoio, né? Fazia desses jogos de velocidade, estava fazendo bons resultados com o Odair Hellmann nisso aí, criou um problema para si mesmo. Como que vai encaixar o Fred nesse time? E ele promoveu a reestreia do Fred. O Fred é um jogador pesado, por mais bem preparado que esteja fisicamente, até de bicicleta de Belo Horizonte para o Rio, mas ele é pesado, ele exige uma mobilidade em volta dele que a perda do Nenê tirou e a entrada do Ganso acentuou. O Fluminense foi um time apático nesse aspecto, foi um time sem mobilidade, um time totalmente sem ritmo, que começou perdendo aos 5 minutos num gol de Pedrinho de contra-ataque, um contra-ataque fulminante do Volta Redonda, uma falha do Muriel. O Muriel falhou, a bola passou por baixo dele. O Volta Redonda demonstrando, perdeu 3 jogadores com coronavírus, afastou do elenco, afastou das atividades, né, colocou em quarentena 3 jogadores. E mesmo assim, deu um banho. Poderia ter vencido até demais. Porque aos 16 minutos, o Egídio deu um carrinho imbecil no meio de campo, uma tesoura, acabou expulso, muito bem expulso pelo árbitro. O Fluminense com 10 foi uma presa fácil. Aos 29 o Marcelo acertou o travessão, o Muriel ainda chegou a espalmar ela. Aos 18 do segundo tempo, o Saulo de cabeça fez 2-0 e aos 45 num contra-ataque fulminante o Saulo encerrou a contagem 3-0. O que aconteceu? O Volta Redonda
vai jogar na última rodada com o Resende. Joga em Volta Redonda. Ganhou, ele está na semifinal da Taça Rio, como já esteve na Taça Guanabara. O Vasco vai fazer um jogo com o Madureira, um contra o outro. Mesmo que ganhe, vai ter que depender do Volta Redonda. O Volta Redonda está com a faca e o queijo na mão para ser finalista. O Botafogo vai enfrentar a Portuguesa, vai visitar a Portuguesa na última rodada, mas contando, ele vai ter que ganhar, mas tem uma chance aí boa, porque o Flamengo recebe Boa Vista, o Flamengo motivado para poder vencer esse jogo e garantir o primeiro lugar, pode dar uma preciosa ajuda ao Botafogo. Teríamos assim Botafogo, Flamengo, Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, que ainda assim deve se classificar pelo saldo de gols alto que ele tem, e Volta Redonda. Seria esta a semifinais da Taça Rio, com o Flamengo com o título na mão, mais uma vez. É isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal Regui.